Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este novo episódio do podcast Papo de Psiquiatra. A gente gosta de novidades, a gente gosta de mudanças. A nossa especialidade, ela está em mudanças constantes. Eu acho que nós terminamos a residência aí já faz mais de 10 anos e muita coisa mudou nesses 10 anos. Então a gente tem vários episódios sobre essas mudanças. E tem uma outra mudança muitíssimo importante, que é da maneira como a gente compreende o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Mudanças foram feitas, cada uma ao seu modo, no DSM e na CID, DSM-5 e na CID-11. Essa mudança envolve uma ampliação do que a gente entende que são sintomas de estresse pós-traumático, adicionando esse sufixo de complexo no TEPT, né? Conforme a CID-11 fez. E é sobre esse tema que hoje eu, Marcos Marcel, falaremos no episódio do Papo de Psiquiatra. Olá, pessoal. Muito bom estar falando sobre esse tema importante, né? O transtorno de estresse pós-traumático complexo, ou TEPT complexo, e também a sua interface com outros transtornos mentais, particularmente também o transtorno de personalidade borderline, né? Como o Pedro falou, a psiquiatria vai mudando, né? Então pode ser daqui a 10 anos, talvez algumas coisas que a gente esteja falando hoje, talvez mudem. Então, a parte do TEPT complexo é um pouco assim. Apesar de não ser algo muito novo, se tornou oficial recentemente com a publicação da Classificação Internacional de Doenças da 11ª edição, né, da CID, que a gente chama de CID-11, que agora se tornou um diagnóstico oficial. O DSM não é um diagnóstico oficial. Então é importante a gente falar isso porque realmente pode confundir um pouco. Muitas pessoas podem ter TEPT complexo e outros transtornos mentais, por exemplo. Então a gente esclarecer isso vai ser fundamental aí para que, enfim, vocês entendam um pouquinho melhor sobre o assunto. Oi, pessoal, também muito bom estar com vocês de novo. Pois é, então teve essa nova adição nas classificações, principalmente que nem vocês comentaram na CID, do estresse pós-traumático complexo. E entrando um pouco até nos sintomas, o que a gente observa de maneira prática? Que, diferentemente do TEPT simples, né, por assim dizer, que não é o complexo, os casos mais prototípicos, clássicos, por assim dizer, é, por exemplo, trauma de guerra, ou trauma de um sequestro, ou trauma de um assalto. Ou seja, nos casos mais clássicos aconteceu um evento bastante intenso, e o indivíduo, após esse evento, ele, de maneira persistente, ou seja, não dura apenas um mês, dura mais tempo, o indivíduo, ele começa a reviver essas memórias traumáticas, ter muitas vezes pesadelos, flashbacks sobre isso, evitar situações que lembram o que aconteceu, entre uma série de coisas que após esse trauma, esse evento grave que ocorreu. No entanto, foi se percebendo na clínica que muitos pacientes eles tinham sintomas de estresse pós-traumático, mas não necessariamente tiveram um trauma pontual grave. Às vezes o indivíduo teve uma série de traumas, uma história traumática, por assim dizer. E um dos casos clássicos, por exemplo, são as pessoas que durante a infância tiveram abuso sexual repetitivo por familiares, por exemplo, são casos óbvios, né, horríveis do grau de sofrimento. E o que se observa é que esses indivíduos, eles têm sintomas também de estresse pós-traumático e, além disso, o próprio desenvolvimento de personalidade, de identidade dessas pessoas fica comprometido, né? Porque a pessoa acabou passando tanto tempo por trauma de uma maneira tão precoce que é muito difícil você desenvolver a sua identidade de uma maneira mais saudável. Então esse é um pouco do contexto assim, histórico de como é que foi desenvolvido esse novo diagnóstico, né? Ou seja, o transtorno de estresse pós-traumático complexo, ele possui manifestações adicionais, além dos que a gente chama de 3 elementos core do transtorno de estresse pós-traumático. Então ele tem esses elementos core, e a gente já falou disso no episódio de trauma. Esse episódio eu acho que é até de 2023, do começo do podcast. Se você escrever lá trauma no Spotify ou no YouTube, você vai encontrar. Então existe esses 3 elementos, né? Alguma maneira de reexperimentação no evento traumático, que não é meramente uma lembrança, mas é como se o indivíduo revivesse aquilo de diferentes maneiras, pesadelos, flashbacks, memórias intrusivas, etc. Uma evitação deliberada de alguma coisa que relembre, de gatilhos desse
desses eventos. E uma percepção de aumento de antecipação desses problemas, de hipervigilância, do indivíduo estar cronicamente estressado, se sentindo persistentemente ameaçado de eventos de possíveis agressões, além de outras manifestações, como uma sensação de que os sentimentos estão anestesiados e um grupo mais heterogêneo de sintomas. Além desses 3 grupos de sintomas, o TEPT complexo tem outras manifestações. E essas são manifestações que conferem, de fato, uma gravidade a esse problema de saúde, que vai envolver uma grave desregulação emocional, alterações de identidade muito importantes e alterações de apego, de relacionamento com as outras pessoas, né? Então, claro que aqui a gente já tem vários episódios sobre isso. A gente tem episódio sobre apego, a gente tem episódio sobre identidade, a gente tem episódio sobre regulação e sobre desregulação emocional. Então, vários desses episódios do podcast também servem aqui para você entender esse conceito. Inclusive, uma das razões do porquê que a gente gravou um monte de coisa antes de falar de TEPT complexo, porque o TEPT complexo é complexo e uma série de outros conceitos são úteis para compreender essa fenomenologia. Por exemplo, esse componente de identidade envolve uma percepção pervasiva, intensa, persistente de que o indivíduo é menor, derrotado, sem valor, e essa identidade envolve sentimentos também pervasivos de vergonha, culpa e de falha em relação ao evento estressor. Então, naturalmente, como o Marcelo descreveu, muitos desses pacientes sofreram abusos horríveis, persistentes, em momentos em que eles não tinham possibilidade de se proteger. Ainda assim, o paciente se sente como se, por exemplo, se sente culpado porque não conseguiu escapar da situação ou ter sucumbido àquela situação adversa, ou ainda de não conseguir evitar o sofrimento e abuso de outras pessoas. Quer dizer, essa maneira como eu descrevo é uma situação de julgamento a respeito de si, de compreensão do próprio ser humano, e isso é o que a gente chama de identidade, quer dizer, a maneira como nós vemos a nós mesmos ao longo do tempo, que é uma maneira bastante extrema, com um sofrimento muito intenso e que, por consequência, gera dificuldades do indivíduo de se organizar para a sua própria vida, gera um grande sofrimento para ele, uma dificuldade de ele atingir os próprios objetivos, né? Então, agora, existem muitos outros problemas de saúde, transtornos mentais que envolvem distúrbios de identidade, como, por exemplo, o transtorno da personalidade borderline. A gente tem vários episódios sobre isso. Como o Marcelo falou, o TEPT complexo, ele envolve diagnóstico diferencial relevante com muitos transtornos mentais. Eu dei aqui o exemplo, o transtorno da personalidade borderline. Algo fundamental para entender o TEPT complexo é justamente a noção do trauma complexo, que, como o Marcelo comentou, pode ser um trauma apenas, quer dizer, isso é permitido, a pessoa desenvolver um trauma complexo com um só, mas de maneira geral não é, são traumas repetidos, geralmente ao longo do desenvolvimento, né, infância, adolescência, mas também pode ser durante a idade adulta, né, não tem uma regra assim que coloque que tem que ser apenas na infância, mas é muito característico ser um trauma assim, com uma figura de apego, né, alguém importante, um cuidador. Quer dizer, além do TEPT, como o Pedro falou, quer dizer que tem essa psicopatologia do medo, né, você tem medo que aquilo aconteça de novo, eu não vou me expor mais, por exemplo, a situações que me lembrem ao trauma, é muito relacionado ao medo o TEPT. Por exemplo, eu posso ter sido assaltado, né, enfim, sequestrado, algo assim, naquele local me dá muito medo, vou me esquivar. Então, além dessa psicopatologia do medo, quer dizer, começa a surgir uma psicopatologia do ponto de vista de confiar nos outros, né? Porque se imagina, se isso acontece de forma repetida, ainda mais com um cuidador, você perde a confiança nas pessoas. Então, isso é um dos sintomas do TEPT complexo. Você tem uma desconfiança das pessoas e você se esquiva das relações. E também isso acaba fazendo com que essas pessoas desenvolvam, por exemplo, até um senso de self muito negativo, como o Pedro falou. Por quê? Porque assim, poxa, se a pessoa que é para cuidar de mim fez isso, poxa, talvez eu não valha nada, né? Então, alguns autores falam assim, as pessoas elas acabam desenvolvendo esse sentimento muito negativo de si mesmo, né? Não valho nada. Porque assim, de alguma forma, elas se culpam pro trauma e preservam a figura de apego, a figura de afiliação, o cuidador, certo? Porque isso é muito importante para uma criança.
Então, o Martin Borros, que é um psiquiatra alemão, pesquisador no assunto, as ideias dele é essa, né? Mas, de qualquer forma, esse é um fato. Isso a gente vê nesses pacientes. Então, dificuldade de confiar nos outros. Então, se esquiva esse sentimento negativo de self e muita desregulação emocional. E que daí que acaba podendo confundir, eventualmente, com um transtorno de personalidade borderline, né? Porque essas pessoas, elas podem ter muita dificuldade de se acalmar. Muitas vezes, no TEPT complexo, esse sentimento de ameaça é muito constante, essa ameaça, né? Mas tem muita desregulação emocional, tem muita tristeza, eventualmente muita raiva, né? Muita vergonha, e que acaba se confundindo porque podem ter comportamentos impulsivos, né? Então, para a pessoa, às vezes, lidar com toda essa desregulação emocional, com esse sentimento negativo de self, a pessoa pode usar substâncias, por exemplo, né? Para se acalmar. Você pode observar, eventualmente, comportamentos autolesivos, por mais que sejam menos pronunciados, assim, que no border, por exemplo, pode acontecer. Então, tem aí, digamos assim, uma área de confluência entre os dois diagnósticos, que é muito semelhante. Que daí que fica difícil mesmo, muitas vezes, fazer um diagnóstico diferencial, ou seja, diferenciar entre transtorno de personalidade borderline e o TEPT complexo. Adicionando um pouco o nível de complexidade, a gente sabe que muitas pessoas com transtorno de personalidade têm também eventos traumáticos ou adversos também, na infância, na adolescência e assim por diante. Então, a maior parte dos estudos hoje são como diferenciar entre esses dois tipos de situação, esses dois tipos de transtorno. Mas muito provavelmente, talvez tenha um grupo de pacientes que eventualmente tenham os dois mesmo. E a gente vê isso na prática clínica, geralmente são pacientes com quadros mais intensos, mais graves, tá? Que daí justifica ter uma comorbidade, né? E vamos dizer, talvez antigamente poucas pessoas soubessem, né, do TEPT complexo, então muitas dessas pessoas recebiam diagnóstico de transtorno de personalidade, né? A classificação não havia incluído a compreensão dessa perspectiva no TEPT complexo, né? Então, tem uma questão, talvez um diferencial seja uma inclinação maior a uma evitação de contato íntimo em pacientes com TEPT complexo, em contraste com um apego talvez oscilante nos pacientes com personalidade borderline, com um grande desejo de intimidade, marcado por valorização e desvalorização, né, que é um próprio critério do transtorno de personalidade borderline, e uma aversão a abandono, né, um grande medo de abandono e ações muitas vezes emocionalmente carregadas, desreguladas para evitar esse abandono. Mas por mais que a gente consiga pegar um critério aqui e fazer uma diferenciação, tem outras semelhanças muito grandes, né? E como tudo na psiquiatria, o que parece é que provavelmente existe uma dimensão entre esses dois diagnósticos. Alguns pacientes, eles são muito coerentes com a descrição prototípica de um paciente com TEPT complexo. Outros pacientes vão parecer muito com uma descrição prototípica de um transtorno da personalidade borderline. E uma infinidade de pacientes vão ficar no meio do caminho, né? E o que vai importar em grande medida vai ser descrever o quadro clínico de maneira abrangente, compreender o paciente, trazer para o paciente uma psicoeducação que faça sentido para os seus sintomas e organizar um tratamento coerente com isso, né? Um dos pontos que talvez é justamente importante é essa questão da identidade. Quer dizer, quando a gente vê o TPB, tem essa questão da identidade mudar mais, né? Esse senso de self, esse sentimento de self em relação a si mesmo muda mais. Às vezes podem ter situações que a pessoa pode se sentir bem consigo mesma, dependendo se ela estiver conectada com os outros, por exemplo. Enquanto o TEPT complexo é mais persistentemente negativo. Então essa é por exemplo, uma área que a gente consegue ver aí uma diferenciação, e é isso, quer dizer, a pessoa com TEPT complexo foge das relações e a pessoa com transtorno de personalidade borderline busca muitas vezes, né? E tem, às vezes, esse apego até inseguro, ansioso. Eu quero, mas não quero. Não é assim, me aproximo do outro, eventualmente tem um conflito e me afasto. Então essa pode ser também uma diferenciação, digamos assim, no diagnóstico diferencial, mas enfim, as pessoas podem ter eventualmente os dois problemas. E outra coisa que é importante lembrar é que assim, o trauma pode levar a mais de um problema, né? Quer dizer, trauma está associado a vários outros transtornos mentais, né? Não apenas TEPT e muito menos apenas transtorno de personalidade, né? Exato. E algo também nessa linha que ajuda um pouco, né, o diagnóstico diferencial, apesar de que nem vocês falaram, né, é super difícil e pode ter as duas coisas, mas algo que impacta muito, inclusive, no tratamento desses pacientes com estresse pós-traumático complexo é que frequentemente eles têm muitos sintomas dissociativos, né? É um dos quadros psiquiátricos com bastante sintomas dissociativos, normalmente correlacionados ao trauma, né, até como uma forma de se proteger, né, dissociando. E isso acaba impactando muito na terapia desses pacientes, porque quando o paciente está dissociado, muitas vezes no próprio consultório, na sessão de terapia, o paciente não vai conseguir aprender ou de fato refletir no que está sendo discutido durante a sessão e não vai melhorar porque não está processando aquilo. Então, muitas das terapias
que foram, por exemplo, desenvolvidos para transtorno de personalidade, foram adaptadas, né? Consideráveis adaptações para estresse pós-traumático complexo, realmente para você conseguir contornar melhor a dissociação ou abordar alguns aspectos do trauma para que você consiga trabalhar outras coisas, porque para conseguir evoluir a terapia, que nem vocês mesmos falaram, né? Um desses pesquisadores que fizeram isso foi o próprio Martin Burroughs, né? E também tem uma outra chamada Melanie Harnett, que também adaptou esses protocolos para esses casos nos quais o trauma e os sintomas decorrentes do trauma impedem o avanço do tratamento, né? É uma grande implicação, acho que é importante que o Marcelo está falando. Por que a gente tenta diferenciar, né, entre o transtorno de personalidade borderline e TEPT complexo? Porque tem uma implicação terapêutica importante. Esses pacientes, eles têm muitos sintomas dissociativos ou mesmo diagnóstico de TEPT complexo, eles tendem a responder menos aos tratamentos tradicionais de transtorno de personalidade. DBT padrão, por exemplo. Então, vários estudos mostram que isso é um preditor negativo nos estudos. Então, existem hoje formas adaptadas de DBT, que é a DBT-PTSD, que é do Martin Burroughs, e tem a DBT-PE, que é da Melanie Harnett, né? E tem hoje também outros tratamentos que estão sendo desenvolvidos exclusivamente para o TEPT complexo, não necessariamente apenas para essa interface entre TPB e TEPT complexo. Mas ainda assim, vamos dizer, em termos de evidência, tanto genética, quadro clínico, evolução e tratamento, ainda o TEPT complexo tem menos evidência, né? Porque é um diagnóstico oficialmente novo. Ele foi descrito nos anos 90, mas é muito novo. Então, imagino que muitas coisas vão mudar aí no futuro. Bom, pessoal, esse é um primeiro episódio aqui sobre o TEPT complexo. A gente deve fazer episódios sobre o diagnóstico diferencial, é algo bastante relevante, mas eu acho que ele se alinha bem ao episódio anterior que a gente gravou sobre trauma há muito tempo atrás. Como vocês viram, um diagnóstico tem diagnóstico diferencial complexo e a gente vai apresentar outros episódios ainda sobre trauma, um tema fundamental aí para a psiquiatria. A gente agradece a audiência e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.